Nós vamos passar agora para o segundo tema da nossa reunião. Inclusive, eu gostaria que o vereador Marcelo ainda continuasse pelo menos uns 5 minutos. Ele tem um compromisso, está apoiando a gente. Mas, vereador, nós convidamos os representantes da empresa Vina para eles falar para a gente especificamente sobre a capina química, os prós e os contras, como que funciona na cidade, quais os herbicidas são usados, quantas vezes pode fazer. Então, são várias perguntas que a gente tem para fazer para eles. Como eu sei que o senhor tem um compromisso, senhor, com a permissão da vereadora Mônica, se o senhor puder fazer alguma observação. Bom, eu vou realmente precisar sair, porque eu tenho um compromisso agora, peço desculpas a vocês. Mas essa questão da capina química, ano passado eu até fiz um requerimento para a Prefeitura Municipal, solicitando informações sobre qual produto realmente a empresa Vina usa, porque é preocupante, principalmente quando o produto é tóxico demais e está sendo aplicado perto de escola, perto de hospitais, etc. Não me recordo agora de cabeça qual foi a resposta do requerimento. Eu até precisava... É que eu fui pego de surpresa nessa reunião, vocês me desculpem, é que eu não faço parte dessa comissão como titular, e sim como suplente, o segundo suplente, né? E então teve algum problema aqui, que alguns não puderam participar, o vereador Vladimir foi lá e me puxou do gabinete. Mas se eu soubesse que era esse o assunto, eu até teria levantado mais algum documento para discutir melhor aqui com vocês. Mas também, recentemente, parece que teve uma empresa grande aqui no Brasil, ou multinacional, que foi também multada por questão desses materiais químicos que eram aplicados, enfim. Então, eu só gostaria de deixar essa mensagem para a empresa Vina e para os demais que estão aqui, que realmente é uma preocupação muito grande, não só da gente, como dos cidadãos, né? A gente não quer que realmente se use um produto que vai causar depois algum dano à saúde do cidadão itajubense, né? Então, eu vou pedir licença a vocês e depois eu vejo aqui com o vereador Vladimir como foi a discussão aqui, enfim, né? Eu peço licença, porque realmente eu tenho um compromisso agora, já estou um pouquinho atrasado, tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer muito a presença do vereador Marcelo por ter vindo acompanhar a nossa comissão. Nós estamos aqui, então, com os representantes da empresa Vina, e o que chamou mais atenção da gente, o que chama mais atenção é essa preocupação, porque quando está lá o caminhonete passando com aquela fumaça toda, aí o pessoal realmente fica alarmado, né? E chega aqui na nossa comissão, que é a nossa responsabilidade para a gente fiscalizar e saber, tipo assim, até que ponto isso faz ou não faz mal para a população, até que ponto isso é permitido, quais os herbicidas são usados. Então, eu deixo a palavra livre para vocês falar um pouquinho desse trabalho para a gente, aí, de acordo com alguma dúvida, a gente faz a pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é José Welton, sou engenheiro sanitarista e ambiental, né? Sou o responsável técnico da Vina aqui em Itajubá, todo o serviço, inclusive desse serviço que é chamado de capina química, né? Só para deixar bem claro, tipo assim, esse serviço, né, ele está, a Vina tem a licença emitida pela Supran, né, no caso da FIAN lá, autorizando a empresa a fazer esse serviço de capina ambiental. Na realidade, ela é em áreas urbanas, né?
Porque é o seguinte, né, é até confortante para a gente, para o município, a gente fazer uma coisa legal, ou seja, dentro das leis, né? Então, a gente tem autorização do órgão ambiental para fazer esse tipo de serviço em área urbana, né? E também a gente tem aqui, eu até trouxe, né, a gente tem uma nota técnica da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela não proíbe a capina química em área urbana. Ela tem algumas recomendações, né, que devem ser observadas, né. Ela, por exemplo, que a capina química em área agrícola e tudo, né, ela, vamos dizer assim, ela não tem tanta, não é tão rigorosa quanto a capina química em área urbana, né, que ela tem algumas recomendações técnicas, né. Então, a única coisa que a Anvisa, né, então, só para falar para vocês que é o boletim técnico, né, a nota técnica 04 de 2016, né, que a Anvisa ela não proíbe a capina química em área urbana, ela faz recomendações para que esse serviço seja prestado, né, dentro das normas técnicas, né, visando exatamente a segurança e a saúde dos transeúdes, né. Ela só pede, né, uma lei, uma nota técnica enorme, né, e, frisando no item 8 aqui, ela apenas pede que não existe, que a Anvisa entende, eu vou só ler aqui, só o que a Anvisa fala nesse item 8 desse boletim técnico, né. Ela fala, a Anvisa entende que não existe proibição de capina química em ambientes não agrícolas, áreas interseccionais ou contidas em ambientes urbanos, desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado com a facilidade de isolamento quanto à aplicação do produto e sobre as condições de produtos que estejam registrados perante o órgão competente, o IBAMA. Todos os ritos e procedimentos legais para o seu uso sejam seguidos. Ou seja, a gente, até o vereador me perguntou qual produto, a gente usa o arsenal, é até um produto até um pouco caro, né? Esse produto é até um produto importado, né, um produto feito pela BASF, alemã, que ele conseguiu, né, eu tenho o boletim técnico do produto, que ele, né, lógico, faz uma série de apresentações do produto e ele tem vamos dizer assim, uma apresentação que é importante para nós, que ele fala assim, que esse produto ele é sem restrição à circulação de pessoas ou animais em áreas tratadas. Ou seja, porque só para discernir o que ele fala. Tipo assim, porque se a Anvisa ela não proíbe a capina química em área urbana, e esse produto, a Anvisa, né, ele conseguiu, né, oferecer uma segurança para a Anvisa, que a Anvisa conseguiu colocar essa nomenclatura. Tipo assim, ele não oferece risco à saúde humana em áreas tratadas. Ou seja, então a Anvisa apenas ela fala o seguinte, olha, se você vai aplicar capina química em área urbana, você tem que isolar a rua em todo. A gente sabe que isso é quase que impossível na prática, né? Em área rural, até que é viável você fazer isso, né? Até que é mais fácil. Mas em área urbana, né? E esse produto ele veio exatamente, né, fazer. Então, se ele não oferece risco à saúde humana em áreas tratadas, então a gente entende que ele não tem, não só a gente, mas a Anvisa também entende que não tem restrição de uso desse produto em área urbana. Agora, outra coisa também é o seguinte, esse produto que é utilizado, esse herbicida, esse arsenal, ele só age na flora, né? Ele não tem ação sobre a fauna, né? Ou seja, sobre animal e tudo, ele não tem somente sobre a flora que ele impede, vamos supor, ele mata a planta por asfixia, ele impede a planta de fazer fotossíntese, de trocar o oxigênio com gás carbônico. Então, o que ele faz é exatamente isso, a planta não faz a fotossíntese, então aquela planta morre. E essa aplicação é uma aplicação que tipo assim, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, ela não é feita aleatoriamente. A gente foi feito um estudo, né, do percentual de diluição, o que é o recomendável pelo produto, né, e em loco também, o que a gente achou que seria uma melhor concentração do produto, né, para obter uma eficiência,
né, de aplicação e que seja uma coisa segura também. Então, é uma concentração baixíssima, em torno de 1,6%, né? 1,5%, ou seja, então, 1 litro de arsenal para cada 100 litros de água, né? E é uma concentração muito baixa. E essa aplicação, realmente, ela não é uma aplicação, é uma aplicação pulverizada, né? Em loco, né? Com espargidor na planta, né? Então, somente na planta. Ela só tem ação sobre a flora. Então, esse produto, né, em forma de névoa, de tudo em contato com a folha, ele vai impedir a planta de fazer a fotossíntese. Então, ela vai morrer por asfixia. Então, mas só que essa planta morre, mas as outras, não, ele não tem ação sobre as que vão nascer, né? Ele é um produto emergente, então ele não tem essa questão toda de ação no solo, ele está apenas aquela planta que nasceu. Ele só vai impedir ela de fazer. Então, tipo assim, deixar bem claro que não tem assim, a gente, tanto a empresa, né, quanto a Anvisa, a gente entende que não tem risco nenhum para a saúde humana ou de animais, né, em áreas tratadas, né? Que a gente entende que é um produto, né, que a gente usa o arsenal, que é um produto, vamos dizer assim, ambientalmente correto, né, e que ele tem condições, ele oferece segurança à saúde humana. Só uma parêntese aqui, o seguinte, né, porque esse arsenal, ele é um produto fabricado pela BASF, né? A BASF é uma empresa alemã, né? E as normas ambientais europeias, como a Alemanha está na Europa, as normas ambientais na Europa são mais rigorosas um pouco do que as normas americanas, né? O pessoal usa-se muito o Roundup, né? O Roundup já é fabricado pela Monsanto, né? A Monsanto é uma multinacional americana. A Monsanto, o Roundup, ele não tem, assim, não conseguiu provar essa segurança à fauna, né, em áreas aplicadas. Por isso que ela não teve essa recomendação da Anvisa liberando esse produto para aplicar em áreas urbanas também, né? Apesar, aí é só um parecer, tipo assim, a gente entende que as normas europeias, né, o arsenal é fabricado pela BASF, a gente entende que ela é um pouco mais rigorosa, né? Então, ela conseguiu provar que ele não oferece risco nenhum à fauna em áreas tratadas. Gente, o que eu tenho para esclarecer seria mais isso. Agora, se tiver alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser que a gente esclareça. Não, muito importante a observação que o senhor está fazendo. Como eu venho do meio rural e, inclusive, nós temos as lavouras, né? Hoje eu estava comentando com um amigo meu, na roça, no nosso município aqui de Itajubá, a gente usa muito Roundup, mas é como você falou, lá não tem contato com pessoas, então, mas hoje é a única forma de um produtor conseguir substituir a mão de obra seria com o tratamento químico. Não vejo outra possibilidade. O pessoal já não quer ficar mais na roça, não tem apoio nenhum, né? Não temos mais mão de obras na roça. Então, 90% das lavouras nossas, principalmente de banana na região, chega até mais de 90%, são todas feitas com capina química, e não vejo e não vi até hoje nenhum dano para a lavoura. Muito pelo contrário, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, algumas pessoas tentaram fugir um pouco, não tinha mão de obra, não sei o quê. Vamos tornar a nossa lavoura de banana orgânica. Parece que alguns fizeram como fuga, eles foram só roçar a lavoura. Quando eles roçam a lavoura e só roçando, a própria planta vai enfraquecendo. Então, hoje, a produção... muitas até desistiram da lavoura, porque não tem a mão de obra para fazer a capina. Aí não vai usar o defensivo, o herbicida, que no caso é o Roundup. A lavoura vai enfraquecendo, e
No caso do Roundup, até que eu estou entendendo aqui a questão do arsenal, que é o remédio, é o que vocês usam, e ele realmente... Depois eu vou pedir para vocês deixar a documentação para a gente, alguma coisa, para a gente deixar anexado aqui. Mas o Roundup, além de tudo, ele ainda tem um fator importante para a lavoura na roça. Quando está ali o solo, quanto mais mato fica ali, fica mais duro o solo. Quando a gente aplica o Roundup, ele propriamente ele solta a terra, porque ele é colocado na parte verde da planta, né, como vocês falaram, só atinge a fauna, a flora. Aquilo ali penetra, quando ele seca a rama do mato, a raiz dele transforma como se fosse um filtro, onde a água vai penetrar. Então, onde você passa o Roundup num terreno, que você tem uma lavoura de banana, por exemplo, ele vai soltar a terra. Então, a gente vê muitas críticas, mas eu gostaria que realmente vocês deixassem a documentação para a gente. Até fiz um estudo anterior a esta reunião, para a gente conversar aqui, porque realmente os nossos produtores usam o Roundup, e o Roundup, ele, para a cidade, ele não está propriamente adequado. É isso que eu ia falar para vocês. Se tivesse usando o Roundup, teria que ter um pouco mais de atenção ainda nesse caso. Mas eu quero falar que sempre também que eu observo vocês fazendo o trabalho, o equipamento que a gente conhece, ele está sendo bem utilizado, máscaras, isso eu tenho notado, eu já fui ver esses dias atrás para ver como é que estava funcionando, e a gente pede realmente isso, que a empresa Vina, no caso, tome sempre mais esses cuidados, né, com as pessoas que estão trabalhando na aplicação do herbicida e também com as pessoas. Aqui na cidade é difícil, eu sei, como que você vai isolar um bairro inteiro, porque é uma coisa rápida, né? Você está aqui numa parte da rua, daqui a pouco você está no final. Então, existindo aí os prós e os contras, mas acredito que esse tipo de remédio aí, como está comprovado, ele não faz mal aí a fauna, e eu tenho experiência na roça. Às vezes vocês passam, lá que é o Roundup, que é mais forte, passa na lavoura, você não vê um grilo, você não vê nada, não mata nada, mata apenas a planta, porque o contato dela, como você já explicou, é na respiração da planta, ela para de respirar, acabou, né? Para de ter esse contato. Então, vejo que vocês têm seguido e peço para vocês deixar a documentação e deixo mais os comentários aqui para a vereadora e para outras pessoas também. Já que eu estou aqui, né, esse é um assunto caro para mim também. Deixa eu te perguntar, eu fiquei com uma dúvida na hora que você leu, no caso, faz assim, mesmo as pessoas estando próximas ou preferencialmente em horários de pouca transitação? E qual que seria a opção que o pessoal estaria dando, né? Encerra a capina química, eles propuseram alguma coisa? Boa tarde, gostaria de agradecer o convite dessa casa, vereadora Admir. É importante esse diálogo, esse bate-papo, até para a gente ter segurança naquilo que a gente faz e naquilo que a gente propaga também, que estamos aí tratando com ISPs, né, pessoas, moradores. É importante ter esse esclarecimento. Antes de tudo, eu gostaria de deixar aqui uma observação. A gente precisa um pouco desmistificar essa questão da capina química. Existe uma mistificação em torno disso, até o nome do produto, isso é um herbicida, isso é para controle de pragas, isso é controle. Isso não ativo Não é, o pessoal chega e fala mata-mato, veneno. Veneno não, veneno é ratomim, isso é veneno. Né? Ratomim que chama? Ele mata rato? Como é que chama aquilo? Tacomim, alguma coisa assim. Isso é veneno. A gente não trabalha com veneno, a gente trabalha com controle ambiental. Tá? Fato é que esse tipo de produto, ele tem até o tipo de planta que ele age. Em outros tipos, não. São para folhas finas. Você pode andar pela cidade, que a cidade continua nascendo mato. Ele não inertiza o solo.
Ele é direcionado para a flora. Ele não é para a fauna, certo? Nós temos, inclusive, casos dos animais que a gente estava comentando aqui antes, né, animais soltos na cidade, cavalos, vacas, etc. Existe, de certa forma, uma pastagem pela cidade, inclusive em locais que a gente faz capina química. Eu ainda não tenho conhecimento de nenhum animal que morreu por isso. E nem vou ter, porque isso não é possível. Tá? O herbicida ele funciona da mesma forma que funciona para a gente um antibiótico ou até um analgésico. 400 ml, 400 mol, né? Quem é mais técnico. 400 mol, 600 mol, miligrama. Ele tem a proporção dele. E pelas proporções que a empresa usa dentro da receita, dentro do conhecimento técnico, parecer técnico também, em cima disso, é de 0,2 miligrama de produto por metro quadrado que é utilizado. Mas que isso não altera o efeito. Tá? Se eu colocar 1 litro para 1 litro, o resultado vai ser o mesmo. Se eu colocar 1 litro do produto de arsenal para 1 litro de água, o resultado vai ser o mesmo. Vai adiantar, vamos dizer assim, a queima da folha em 2 horas? Não faz diferença. O custo, para mim, seria maior se eu, inclusive, aumentasse isso. Tá? E com relação à sua pergunta, esse trecho para você entender. Respondendo à sua pergunta, a ação do produto diretamente na folha, ela é rápida. Ela chegou, impregnou, e justamente por ser durante o dia que ele já evapora, porque aquilo é espargido. Ele não é igual a mangueira, que você chega no jardim, molha e deixa molhado, naquele tempo não. Ele é espargido, até porque a quantidade que vai lá, aquela quantidade calculada já é o suficiente para aquele setor ali, aquele metro quadrado ali. Se eu jogar o produto com um balde lá, ele vai evaporar naquele pedaço ali. Tá? A questão da temperatura, ela mantém a nossa temperatura média aqui de Itajubá, ela facilita, inclusive, a evaporação. Tá? Mas se você andar pela cidade, nós estamos fazendo esse trabalho de controle já há 4 anos, né? 4 anos nós estamos fazendo, fiz agora. 4 anos, o mato continua nascendo. Tá? E a gente faz esse controle justamente até pelo estilo de pavimentação que a cidade tem, que se faz necessário esse tipo de controle, porque, mecanicamente, a gente teria que ter, pelo menos, hoje, uns 1.000 capinadores. Todos os bairros. O seguinte, né? A cidade a gente costuma dividir ela em quadrantes, né? Então, porque eu apliquei esse produto hoje, ele tem, vamos supor, né, ele inertiza ali a planta, né, até uns 3, 4 meses ali. Então, eu faço um quadrante em 3 meses, passo para o outro. Na hora que eu voltar, aquela planta já está na hora de aplicar. Lógico, tem algumas situações, por exemplo, né, eu apliquei hoje, né, eu vou voltar ela daqui a 3 meses, por exemplo, né, que é o tempo que ela vai estar crescendo. Isso acontece, eu tenho que voltar antes, porque algum fator, tipo assim, uma água, que aquela planta, porventura, ela nasceu mais do que porque a gente tenta manter um controle vegetativo assim, para a cidade não virar um mato, né? Que primeiro que eu acho que isso é desumano, né? Você, por exemplo, o cara fazer a capinação mecânica, né? Com enxada, em paralelepípedo, primeiro que não rende, é desumano o cara ficar batendo enxada ali no dia inteiro. Com esse produto, ele, igual o Sérgio falou, ele é uma névoa, né? Que é aplicada na planta e essa absorção é de 20 minutos, 30 minutos no máximo. E já evapora também. A planta já absorve o que tem que, que é a finalidade do produto para fazer vamos dizer, entre aspas, né, ela produz uma enzima, quer dizer, ela deixa de produzir essa enzima porque aí ela para de fazer a fotossíntese. Né? Então, esse produto, igual a Sibeli perguntou, a gente aplica, né, mesmo com o transeúde, porque ele não tem risco à fauna. Né? Mesmo a pessoa passando a pé ali, ela não tem risco nenhum. Né? Se passar alguém a pé ou de carro, então ele continua aplicando. Por quê? Porque esse produto, vamos supor, se a pessoa respirar ou tiver alguma coisa, o máximo que ela vai sentir vai ser talvez um desconforto, por exemplo, se porventura tiver, mas ela não tem ação de, por exemplo, intoxicar a pessoa, alguma coisa assim, nesse sentido. No
caso, a gente ainda não tem essa segurança toda, né? Tanto é que a Monsanto ela acabou de pagar uma indenização muito grande, porque teve uma pessoa que morreu nos Estados Unidos pela contaminação do Roundup, né? E foi a primeira pessoa que foi comprovado mesmo que foi. Então, diante de herbicidas, a gente ainda está em muita instabilidade. Só que eu também entendo a dificuldade do município em substituir essa capina, a necessidade do controle dentro do município. Então, ambientalmente falando, assim, se eu for fazer uma cultura, eu prefiro que seja orgânico, mas eu entendo a situação do município e a única coisa que eu acho que talvez ajudaria, né, para não precisa ter uma lei que proíba, né, porque o caso a gente não teria outra solução, é talvez esse controle de horários, né, pessoas, menor circulação, justamente para não haver a população que, por exemplo, igual a gente às vezes respira a fumaça do cigarro obrigatoriamente, porque está passando uma pessoa, não é aquilo que a gente queria estar pondo dentro do nosso pulmão, a mesma coisa a gente está na rua também, ter essa segurança de que não estaria aspirando esse contaminante, que hoje ainda não foi nada comprovado. Mas talvez seja só isso, uma questão de vincular horários, né? Horários de menor população, por exemplo, se precisar fazer uma na Rua Nova, que faça no período mais à noite, só uma sugestão. Eu entendo a importância do trabalho de vocês, eu só não acredito que isso está seguro. Né, Entendi. Só um esclarecimento. Você falou, realmente, o Roundup é fabricado pela Monsanto, né? E o princípio ativo do Roundup é o glifosato, né? Nós utilizamos o arsenal. Né? O arsenal, o princípio ativo dele é o imazapir. Né? Aí, pouco tempo atrás, a Monsanto falava a mesma coisa, que era seguro. Tanto é que ela pagou a indenização porque ela afirmava que não tinha risco. E depois descobriu que tinha. Tipo então, assim, esse negócio existe, não tem uma coisa 100% comprovada. Por exemplo, a gente não usa... É a mesma coisa de um xarope, né? O princípio ativo que tem no xarope A, B, C, talvez é o mesmo, né? Tem fórmulas diferentes, mas o princípio ativo é o mesmo. Estou querendo dizer o seguinte, que o princípio ativo do Roundup, né, é o glifosato. Né? E esse produto que a gente utiliza não é o glifosato, é o imazapir, que é fabricado pela BASF, né? Que é usado no arsenal, que é fabricado pela BASF. Né? Então, a gente acredita que, diante desses estudos e tudo, ele não tem comprovação até hoje que tenha ofereça, né, risco à saúde humana. Né? Tanto que ele foi liberado, o Roundup não foi liberado para fazer uso dele em área urbana, né? E o arsenal, sim. Olha só, é claro que você citou o caso aí do Roundup, e até o Zé Welto já respondeu, a gente não usa Roundup, a gente usa o arsenal. Até então, o que a legislação nos autoriza a fazer, nós vamos agir conforme. Se autoriza, nós vamos fazer. Se em algum momento acontecer igual aconteceu com o mertiolate, você deve ter infância experimentado, que o mertiolate tinha uma composição, inclusive ardia. Em algum momento, né, o Departamento de Saúde Nacional, Federal, Agência Nacional de Saúde, entendeu que não era benéfico, mas nós usamos a vida toda. Entendeu? Enquanto alguém autorizou, os órgãos responsáveis autorizaram, nós agimos dessa forma. Dentro do que se pode fazer, do que é legal, do que é seguro, em alguns casos, sim. Só que o produto aqui, ó, o produto que nós usamos... A Anvisa, que eu li esse boletim técnico, a nota técnica da Anvisa, ela recomenda, quando você fizer, isolar a área, mas esse produto que a gente está falando é exatamente por isso. Ele tem essa prerrogativa dele não oferecer, ele está comprovado pela Anvisa, e ele, inclusive, tem, tá aqui, ó, ele sem restrição à circulação de pessoas ou animais em áreas tratadas. Ou seja, também é uma recomendação. É uma recomendação, tipo assim, igual ele estava falando, o arsenal, né, em área rural, né, você pode utilizar até o Roundup, não tem problema, desde que você isole a área, que é muito mais fácil, né? Uma lavoura e tudo, você impedir que alguém transite ali quando você estiver aplicando. Né? Porque vamos dizer assim, o Roundup, ele não conseguiu provar que ele tem essa segurança, e o arsenal conseguiu provar que ele oferece essa segurança
à saúde humana. Por isso que a própria Anvisa testou, porque esse produto, esse produto foi Ele é não agrícola. ele é não agrícola, né? E só deixar bem claro o seguinte, que esses produtos, tanto o arsenal quanto o Roundup, eles não têm efeito no solo, né? Apenas exclusivamente na planta, né? A Cibele, engenheira florestal, né? Ambiental, ela sabe disso, que esses produtos eles não têm ação no solo, que seria uma coisa muito mais complicada, né? Teria um solo contaminado, uma coisa assim que é muito mais... Então, ele tem apenas ação exatamente só na folha, na planta ali. Aquela planta morreu, graças a Deus a natureza é sábia, né? Todas as plantas, as sementes não germinam ao mesmo tempo, outra vai vir, vai nascer, né? Mas por isso que ele não tem ação no solo, é apenas exclusivamente aquela planta que esse herbicida, né? Que ela foi absorvida pela planta, só isso. As outras não. Aí por isso que eu tenho que aplicar novamente em outras plantas. Essa questão aproveitando, desculpa até interromper, só aproveitando esse gancho, que moradores já procuraram já o CODEMA até a respeito da capina química. Uma das preocupações é esse efeito à saúde, né, do morador, que eu acho que vocês já responderam, e a segunda era do efeito do herbicida até nas plantas, principalmente quando há quintais, na parte da frente das casas. E uma das moradoras assim relatou que parte, por exemplo, de flores que ela tinha plantado próximo à calçada que sofreram um efeito com a aplicação, quando foi feita a capina química na rua, e também até de árvores, das árvores que ficam sobre a calçada, que teria algum prejuízo. Na época assim, da discussão, foi até comentado que tudo é regulamentado da Anvisa, ela dá essas precauções, né, de que devem ser tomadas, mas é que durante a discussão não podemos assim responder até baseado assim de lei, né, já que o município hoje ele tem uma lei que permite o uso da capina química, e também não há especificação de quais são os herbicidas que são permitidos ou não hoje aqui no município. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a influência do herbicida nesses casos, assim, tanto da árvore, na parte de arborização urbana, como até, por exemplo, de flores ou outras espécies um pouco mais sensíveis, né, como determinadas flores, como orquídeas. Olha, é o seguinte, importante salientar para você novamente, a gente usa o produto que é autorizado, ok? Acho que isso é o que a gente procura atender às normas para evitar posteriormente. Com relação à ação do produto, outros e outras espécies de plantas, o produto ele é para vegetais de folha fina, gramínea, mato, pragas, etc. e tal. O que eu não posso afirmar para você, eu acho que nem o fabricante pode afirmar que não existe um efeito colateral numa planta próxima. Mas daí matar uma árvore, eu acho... Porque é exatamente isso que eu falo. A dosagem é tão pequena, né, que é exclusivamente para aquela... porque, normalmente, a gente faz a aplicação, normalmente o mato ele nasce na quina do meio-fio, na calçada ali. Por exemplo, para esse produto fazer efeito numa árvore que é de grande porte, teria que ser uma diluição bem mais concentrada, né? Bem mais forte. Né? Esse produto não mata a árvore. Ele não tem essa capacidade. Você pode aplicar, ele vai queimar a folha dela, vai queimar, não vai matar. E agradecer até se vocês pudessem enviar uma cópia até do material de vocês, porque isso é uma dúvida realmente dos moradores, eles recorrem diversas vezes, esse tema volta ao conselho para discussão, sim. E é difícil até podemos deliberar sobre isso, já que é um produto, como falaram, que é regulamentado, mas existe essa polêmica até muito por causa do próprio da capina química já ser um pouco mistificada também. Né? Então é o seguinte, só para terminar, existe, o que eu estou falando de controle de efeitos colaterais? Não é do produto, não. Estou vaporizando uma coisa que bate um vento e leva para 3 metros para ali. Não posso fazer, desculpe a citação, não existe uma forma da gente ensacar o vento, né? Como vocês sabem disso. Não tem, desculpe aí, mas... Porque não tem como a gente controlar. Se vocês já viram a aplicação como que é feita a aplicação, se o vereador já viu ali,
é bem assim, Não avaria do local, espadidor. bem localizado mesmo. Né? Uma névoa que apenas o objetivo é só dela. Por que é em forma de névoa? Porque fica mais fácil da planta, do produto ficar na folha e ser absorvido pela planta. Inclusive, Igual o Sérgio falou, infelizmente, né, não deve ser um caso esporádico. Bateu um vento, alguma coisa assim, e levou e fez algum produto. Isso aí a gente Né? tem que controlar mesmo. Mas é uma coisa que eu creio que é esporádico. Né? Isso aí tanto que o pessoal orientado, treinado, é exatamente ficar com o jato bem próximo da aplicação, da planta. Até para efeito, você tem esse conhecimento, também tem formação ambiental, até para o efeito, a eficácia, ele tem um ângulo correto e a distância correta. O jato acertar em folha, para evitar efeito guarda-chuva, né, se acerto de cima, não acerto de baixo. Então, até para isso é dado esse treinamento. Não pode jogar para cima, jogar material fora, não está sendo eficaz. Então, até para a forma correta, a técnica correta, a angulação, a distância, 30 centímetros, ele tem que passar por baixo, evitar o efeito guarda-chuva, tudo isso. Porque, às vezes o mato com a folha mais robusta, mais grossa, mais larga, e esse aí não morre. Ele vai proteger o de baixo. Aí eu passei ali, daqui 5 dias está todo mundo lá, bonito, até verde, né? É mais saudável. Mas existe a técnica correta, a forma correta de fazer, existe a concentração correta, não pode ser mais, porque o efeito não muda. Né? Não vai produzir o efeito que a gente quer. E, demais, assim, podendo complementar, existe também uma preocupação da parte, tanto quanto da empresa, né, também com o meio ambiente, porque hoje a gente fala que trabalha com limpeza urbana, na realidade também é um controle do meio ambiente. Nós temos hoje descarte enorme, né? O Brasil está muito acima do resto do mundo, dos países do primeiro mundo. Existe preocupação com o controle ambiental, sim. Tá? O controle e proteção do animal, a gente trabalha com a coleta de lixo, você vê animais que a gente tem que tocar do lixeiro, às vezes o pessoal coloca lixo ali, está tudo no lugarzinho certo, está dentro da lixeira, mas vem o cavalo, vai e come naquele lugar. Isso também é controle também do meio ambiente. A gente tem que estar observando isso aí também. Não só eu, mas acho que também a gente tem. Um cavalo engoliu uma sacola de plástico, faz muito mais mal, né? Toda essa programação ela é feita pela prefeitura. Pela Secretaria de Obras, né? Ele nos passa o que a gente tem que fazer. Né? Agora, lógico que é o que eu falei com você, a gente normalmente divide a cidade num quadrante e faz um quadrante a cada 3 meses. Né? Aí o que acontece? Quando eu tenho que voltar, que eu expliquei, quando eu tenho que, no terceiro mês, que aquele mato já nasceu, a outra semente já brotou, já nasceu e tudo, está na hora de eu chegar e fazer a capina química de novo. Às vezes tem que voltar antes, por algum motivo, algum fator, né? Aquela planta cresceu mais do que o esperado. Né? Porque, vamos supor, principalmente agora que a gente vai entrar num período de chuva, que o mato quer, que a Cibele conhece, sol e chuva que né? Infelizmente, né? Primavera. É o que o mato gosta, né? Vai crescer, né? A gente até aí já é uma questão até econômica da prefeitura, a gente teria que ter outra equipe de capina química, né? Mas aí, como, né, já é uma questão econômica, ela só pode nos pagar uma equipe, então uma equipe realmente não é suficiente, mas está sendo aplicado de uma forma correta. Né? A gente tem que aceitar que, infelizmente, vai chegar a época de chuva agora, sol, chuva é que o mato crê que vai crescer mesmo. Né? A gente vai fazer, vai combater. E uma coisa para até frisar, essa dosagem, a gente não altera ela em função vamos supor, um período de seca. A gente está num período de seca que é onde tem a precipitação pluviométrica bem menor do que no final do ano. Ela não vai mudar. Por quê? Porque o mato ele não muda a característica dele. É isso que o Sérgio falou. Não adianta eu aumentar a dosagem, que eu não vou ter o objetivo do meu resultado, que é inertizar aquela planta ali durante aquele período, matar ela, aquele negócio. Então, não adianta eu aumentar demais a dosagem. Eu vou entrar no período de chuva, então eu vou aumentar a dosagem.
isso não vai fazer diferença nenhuma. Importante falar sobre frequência, até complementando o que o Zé está falando, é importante a gente entender também, gente, que nós, quando seres humanos, nós somos ali do meio. Não dominamos o meio ambiente, nós participamos desse meio ambiente. Então, a gente não vai conseguir moldar a natureza à nossa forma, nós vamos conviver com ela. E aí, se a gente conviver mal, a gente vai ter as consequências. Se conviver bem, a gente vai também colher os frutos disso. A gente não pode afirmar para você que eu vou fazer um controle ali com herbicida e vai durar 3 meses. É uma expectativa que a gente tem. Você vai ter áreas na cidade que vai ter material de adubo melhorado ao longo dos anos que existe. Isso nós podemos dizer as várzeas, né, que a gente tem aqui na cidade, bairros baixos, onde se acumulou anos e anos e anos de resíduo, que a natureza vai ter mais força. Okay? Se você pegar uma área de morro, você vai pegar o Santa Luzia, você vai pegar o Jardim das Colinas, as ruas de carreamento, onde fica o material, vai ter uma vitalidade X, a outra não. Então, o que a gente faz é ter esse controle e administrar. Em determinado momento do ano, onde a natureza ela renova, é esse final de ano, no nosso caso aqui, primavera e verão, o controle ele fica ali mais complicado, porque o mato cresce mais rápido. Você corta ele hoje, ele cresce 2 centímetros por dia. Cortando, capinando. Você capina ele, arranca a raiz, daí 2 dias já tem mato lá. Então, é só para esclarecer e desmistificar isso, a capina química ela não inertiza o solo. Tá? Não inertiza. Inertiza o solo seria uma bomba atômica, mas daqui a determinado tempo a natureza, as condições corretas, estaria se recuperando, sem a influência do ser humano. O que a capina química faz hoje, nós fazemos, é um controle de pragas, controle de mato, porque esse controle também faz parte da nossa segurança sanitária. A gente pode ter animais peçonhentos, né, barata entrando dentro das casas. Também faz parte do nosso controle sanitário também. No caso, nosso controle, estou falando, mas a prefeitura faz isso, né? A gente é o terceirizado. Isso é um controle que tem que haver, certo? Observando as normas, a legislação e a segurança. Se em algum momento, né, a Anvisa entender que o arsenal ele é como o Roundup e ela indicar outro produto, nós vamos usar esse produto que ela indicar. Porque uma coisa é fato, é preciso fazer esse controle. Não tem como a gente se esquivar disso. Tá? E até mesmo a agricultura orgânica de grande porte, que o Vladimir conhece, até mesmo a agricultura orgânica de grande porte, hoje no Brasil, economicamente inviável, o pessoal tem que usar alguns produtos também, né, manipulados para que isso funcione. Né? E vocês pediram o material, depois se você quiser tirar xerox ou não sei, deixar com vocês aí. Né? Nós, já que eu vou passar a palavra aqui para a vereadora, eu só queria falar para vocês, o material que eles trouxeram já está nas nossas mãos, um material bem completo, já dei uma olhada aqui, tem a respeito do herbicida, toda a fórmula, tudo aqui, e aqui está falando das normas técnicas que eles fazem, e a gente vai passar para vocês também daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra para a vereadora, eu só queria dar um exemplo, para você que é representante do CODEMA, qual que é o nome mesmo? Viviane? Isso. Viviane, aquele caso que você citou, que alguma pessoa reclamou, por exemplo, que a planta dela talvez tenha morrido ou afetou alguma árvore, nessa dosagem, e eu tenho acompanhado eles de perto, inclusive semana passada eu estava passando aqui no bairro do Cruzeiro. É bem difícil acontecer, principalmente pela fórmula aqui do arsenal. Mas uma coisa de experiência minha para passar para vocês, tem um herbicida, ele chama Tordon, ele é liberado. Então, quando você, na roça, tem uma árvore está perigosa, você não tem jeito de cortar aquela árvore, você pede uma autorização, e a única forma o herbicida, é aplicado o Tordon nela, árvore de grande porte. E a aplicação não é assim, só fumacinha, isso não existe, isso não vai matar a árvore de jeito nenhum. Eles pegam, se for no caso de uma árvore mole, por exemplo, eles pegam a seringa,
coloca o tordo nela e aplica uma determinada quantidade, aquela árvore vai morrer, ela vai para a circulação, é o herbicida próprio. E quando é uma árvore muito dura, por exemplo, é feito um corte nela, aí despeja lá uma dose. Então, esse é o remédio para a gente ver qual que é a proporção, né, de um remédio para matar uma árvore, como que tem que funcionar e qual a fórmula desse aí, que é uma fumaça. Há uma diferença muito grande. Igual eles falaram, a gente 100% vai... Mas toda a documentação deles aqui, eu acho que está bem completa para a gente fazer um estudo também próximo. E, na verdade, isso é até um conforto que até para os próprios moradores, isso. como falou assim, esse caso realmente foi esporádico, foi uma moradora em específico que falou do caso dela, né? Muitos outros já procuraram, mas muito mais para tirar dúvidas se realmente isso. faz mal, se quando estiver aplicando tem que fechar janelas ou não, se pode afetar, principalmente no caso de crianças. Então, essa é uma dúvida recorrente. Moradores procuram um conselho. No caso da morte da planta, e ela ter alegado também que ter danificado a árvore, realmente foi esporádico. Então, é até difícil, o próprio conselho ter validado e falar assim, não, realmente foi por causa disso ou não. É até difícil a gente comprovar. Isso. O que foi levantado foi a questão, né? Foi a discussão sobre o uso da capina. Tá. Vereadora Mônica, por favor. Eu só queria deixar claro para as meninas, essas representantes dos conselhos, que nós estamos falando sobre uma lei de proibição do uso de herbicidas, uma lei que nós estamos estudando, que vai ser aprovada ou não. Proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município. Então, é uma lei que está em tramitação na Câmara do vereador Kleber Davi. E aí eu estava olhando aqui a nota técnica da Anvisa, que o José Welton até forneceu para nós, e aí eu acho que vocês não têm a cópia ainda. Então, eu me atentei aqui, olha. A Anvisa entende que não existe proibição para a capina química em ambientes não agrícolas, em áreas intersetoriais ou contidos em um ambiente urbano, desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado, com facilidade de isolamento quando a aplicação do produto é sob a condição de que os produtos estejam registrados perante o órgão competente, o IBAMA, e todos os ritos, procedimentos e legais para o seu uso sejam seguidos. Reitera ainda que é proibida a capina química em ambientes urbanos de livre circulação, praças, jardins, logradouros, etc., em que não há meios de assegurar o adequado isolamento, ou seja, onde não é possível aplicar medidas que garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula. Então, no meu entender aqui, ainda que esse produto arsenal seja regular para a capina em ambiente urbano, não é. Eu estou entendendo dessa maneira. Então, eu acho que a Viviane, a Sibeli também, que entendem mais dessa área de meio ambiente, poderiam até nos ajudar nisso. O que eu entendo aqui é que não é proibido qualquer tipo de agrotóxico que não seja em área urbana. Então, esses são permitidos em área que não tem circulação de pessoas. Foi mais ou menos isso que eu estava imaginando desde o começo. Assim. Eu não tinha lido essa nota técnica, mas faz sentido que realmente, durante a pulverização, haja um isolamento para as pessoas não terem acesso. Porque, já que ele é absorvido rapidamente pela planta, o tempo que ele fica em aspersão no ar é curto. Então, durante a aspersão, fazer um corredor de isolamento é coisa simples. Eu não vejo a necessidade da proibição, né? Como a gente tem as legislações que permitem, mas eu também entendo como um risco que a gente não pode assumir. A população não deve ser exposta a uma substância que ainda, mesmo sendo confirmado que hoje ela não traz risco. O que eu quis dizer quando eu falei do Roundup aqui o Roundup também não parecia ter risco, e depois descobriu-se que é muito novo.
tudo isso, né? E a gente tem uma geração, desde que a gente começou com a Revolução Industrial, os impactos que a gente tem feito para o meio ambiente é muito pouco tempo desde toda a existência do planeta. Então, a gente ainda tem muita insegurança sobre as nossas ações por desconhecimento disso a longo prazo. Então, eu concordo com vocês que a Anvisa hoje traz uma segurança maior, né? Claro, mas eu não acho que a gente possa negligenciar essa preocupação e, como é uma orientação mesmo da Anvisa, fazer esse contorno é uma forma de todo mundo ficar seguro, né? E não ter, porque realmente para os animais, para as pessoas, pode realmente não ter. Mas, caso tiver, ninguém quer pagar essa conta, né? No final das contas, de alguém ter um problema respiratório, ter alguma intoxicação. É claro que o pior mesmo vai ser para o trabalhador, quem está ali todo dia, que ele é o que mais a gente tem que preocupar para não ter essa contaminação, mas as pessoas que estão passando, é o meu direito de ter um ar puro para respirar. Então, eu não queria ter que... Eu viria, sinceramente, eu atravessaria de rua. Eu não teria, talvez, a orientação que deveria ser dada à população, que se afaste no momento, todo mundo ficaria seguro, seria feita a capina conforme, né, deve ser feita, né, que a gente tem que controlar o mato também, mas também assegurar a população de que ela não estaria aspirando esse contaminante. Foi mais ou menos esse entendimento que eu tive, né, que eu comentei, que a vereadora comentou. Que só... eu tenho entendimento exatamente com a Anvisa, fala exatamente o contrário. Ela fala assim, a Anvisa entende que não existe proibição de capina química, né? O que a vereadora falou ali, que desde que você isole a área, ela entende que acontece. Aí, na prática, isso já acontece. As pessoas, a gente sabe que quando você está aplicando, as pessoas normalmente elas não ficam perto. Primeiro que a gente, igual o Sérgio falou, a gente não aplica para cima, é uma névoa que é aplicado praticamente na planta, né? E é uma dosagem super baixa. E esse produto, ele, né, que eu falei, tipo assim, eu sou engenheiro ambiental, não sou engenheiro sanitarista ambiental, mas ele fala que não tem, ele exatamente fala, sem restrição à circulação de pessoas ou animais em áreas tratadas. Então, a Anvisa, ela fala que ela não proíbe a capina química, né? E esse produto, ele que a gente utiliza, ele fala que ele não tem risco, né, a pessoas... Então, é área tratada. Não, mas é exatamente na aplicação que ela está falando, do vento, que a gente estava falando do vento levar, é que existe um maior risco, né? Depois que você a tratou, não tem... Depois que você aplicou, não tem risco. Praticamente, é só naquela área ali. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, a Anvisa ela fala que ela não proíbe. Não, exatamente. Não, exatamente isso que eu estou falando. A Anvisa ela fala, ela não proíbe a capina química. E esse produto, o arsenal, ele não oferece risco às pessoas em área tratada. Mas eu acho que assim, é uma questão... Não, mas eu acho que assim, isso aí já foi questionado. Ele não tem risco com o produto, mesmo na aplicação. Por exemplo, né, você não tem risco de intoxicação, né? Uhum. Porque, na realidade, o que acontece? Isso aí, eu estou falando que isso aí já existe, porque exatamente, vamos supor, é uma coisa praticamente natural. Se eu vejo alguém aplicando ou colocando, eu não quero. Usam. Isso aí já é uma questão, mas eles usam EPI, usam tudo. Olha só, o uso... Não, mas o uso do EPI é por causa... Exatamente, que eu tenho que proteger o trabalhador, né? Vou só dar um exemplo aqui. Tem um amigo meu que ele mora do lado do Biscoito Cardoso, uma fábrica de biscoito lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. É um cheiro, quando está fazendo um biscoito de baunilha, é um cheiro assim, agradável. Você diz, nossa, que cheiro gostoso. Mas para ele já está enjoado, ele fica ali o dia inteiro. Vocês imaginam o trabalhador que fica ali aplicando o produto? Talvez
Não é nem tanto risco, talvez para ele não ter, a gente quer ter, ele usa uma máscara, usa tudo, não é por causa do produto que oferece, é para ele ter, a gente ter a segurança de que ele não... A justificação da utilização do EPI dele, com toda certeza, é porque ele está mexendo com agrotóxico. Para a gente ter a segurança de que ele, porventura, ele não tenha, não respirar, algo, por uma questão assim, vamos supor, aleatória, ele não respirar isso e não ter um problema. Mas não é que isso vai causar mal para ele. A questão do uso do EPI, primeiro é pela normatividade. Exige uso, ok? Da mesma forma que a norma, da mesma forma que a norma, por exemplo, exige que o meu capinador, para usar enxada, use luva. Exatamente. É a questão de norma de segurança. A questão do uso da máscara para ele é pelo tempo de exposição. Se você pegar ele todos os dias, está 4 anos ficando exposto. Então, eu tenho que cumprir essa norma. Não diz na norma que exatamente ele usa por causa do agrotóxico. Eu tenho que usar qualquer produto. Pelo Por tempo exemplo, de exposição com aquele produto. Vou te dar um exemplo. Não é um produto eu tenho um lavador. que não é uma água. Eu tenho um lavador. Ele mexe com lavagem de carro, sabão e água. Ele lava por todos os dias caminhões. Ele tem que usar máscara. E eu não posso afirmar que ele vai ter dor de barriga porque ele respirou cheio de sabão. Não, mas ele pode ter um mal-estar por respirar uma coisa que não está presente no dia a dia das pessoas. O que não comprova que o produto é prejudicial à saúde. Sabão em excesso, com certeza, é prejudicial. Pois é. Como Se eu conseguir provar que ele passou mal por causa de sabão, ok, eu vou tomar as medidas corretas para evitar a exposição dele. Mas dentro do que a norma hoje pede, a empresa ela atende. Ela atende o que a norma diz. Então, mas a Anvisa diz para fazer isolamento, justamente por questão de segurança. Então, ela está dizendo assim, é seguro se fazendo dessa forma. Concordo com você. Então, é só esse ponto De certa que eu forma, acho que a gente está divergindo, mas se a gente resolvível, né? Se a gente puder, de certa forma, atender de melhor forma essa questão, a gente isolar a área com cones, e aí também a gente não vai depender só exatamente dos cones, porque nós vamos entrar em outra seara, que é a questão do cumprimento da ordem do dever. Eu colocar 2 cones e o motoqueiro não passar. Eu colocar 2 cones e todo mundo ficar esperando eu terminar. Se eu conseguir também, né, o apoio, no caso, mesmo que seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar, que uma vez eu coloquei 2 cones, eu vou ter garantido que o cidadão não vai entrar, exemplo eu tenho da Feira Municipal, terça-feira, termina 1h a feira. Eu coloco 5 cones de um lado, 5 cones do outro. Eu tenho motoqueiro e carro passando toda hora e o pessoal varrendo, limpando. Eu entendo então, essa questão. Qual é o seu nome mesmo? Sérgio. Sérgio, desculpa, não perguntei. Só terminando. A gente quer, sim, a gente quer garantir toda a segurança para a população dentro daquilo que a gente faz. É claro que a gente quer. Agora, eu preciso também contar, não só a empresa faz a parte dela garantindo a segurança, e o cidadão, o transeunte, o motoqueiro, o dono, o proprietário do carro que chegou de serviço 8 horas da manhã, quer entrar com o carro dele no meio do quarteirão. E eu não posso chegar para ele e não pode entrar. Só se a Guarda Municipal estiver lá e pedir para ele, só vai aguardar. Mas aí, Sérgio, é o seguinte, é uma questão só de informação, porque às vezes as pessoas estão passando e elas não têm essa informação que a Anvisa solicita que faça um isolamento. Então, elas passam confiando. Então, se você faz um isolamento e a pessoa mesmo assim decide entrar ali dentro, opção dela. Só que enquanto você, ou é um isolamento e aviso, deixando assim, está sendo realizada a capina química com um produto tal, que não oferece risco, mas por solicitação da Anvisa, isolamos o local. Alguma placa informativa e isolamento. Aí a pessoa, ela faz a escolha. Agora, eu penso numa pessoa desinformada. Ela está andando na rua e pode aspirar por aquilo. Ela pode ter problemas respiratórios diferentes do que a população em geral, e às vezes uma aspersão pequena pode causar uma irritação, enfim. É só a informação mesmo. Aí, o isolamento, ele mostra para você que aquele local não é seguro. Concordo com você. A gente tem pessoas que não cumprem. Você pode colocar o tênis, pode colocar uma placa. Agora, vamos trabalhar, fazer uma conjectura aqui, que ninguém conhecesse norma de segurança da Anvisa. A norma de regra de circulação de trânsito, você tem cônico, está isolado. Você tem que, se ninguém te falasse nada, você tem 2 cones na rua, você tem que ter noção que aquela área não pode ser ultrapassada. Se tiver uma fita zebrada, aquela área está isolada, mesmo se tivesse informação nenhuma. As leis de circulação de trânsito normas são essas. Então, veja bem, só para deixar claro, de forma alguma, a empresa quer aqui apresentar uma defesa na situação de que nós vamos continuar fazendo sem procurar melhorar, muito pelo contrário.
Nós queremos, de toda forma, prestar o serviço da melhor forma possível, porque quem recebe o nosso serviço é a população. Então, nós queremos prestar esse serviço da melhor forma possível. Agora, em todas as vezes, nós conseguimos, só contando com a nossa atividade, só com a nossa postura, só com a nossa proatividade, impedir? Não. Você tem o exemplo da feira, para você ter. Nós temos, de vez em quando, tem que chamar a guarda municipal. Mas hoje vocês não fazem isolamento? Hoje existe simplesmente a caminhonete fazendo a capina química. Então, veja bem, a gente pode adotar, até por sugestão, igual eu te falei, vou repetir, vou reiterar. Existe por parte da empresa todo o cuidado e a intenção de fazer o serviço atendendo às necessidades da população, assegurando também o direito de ir e vir. Nós temos que ter isso assegurado, certo? Então, eu citei o exemplo da feira para vocês, né? Porque na feira, nós temos aqui na terça-feira, às vezes nós temos que chamar a guarda municipal, porque o pessoal, mesmo com cone, eles tiram o cone e entram. Eles assumem um risco, por exemplo, motoqueiro, de atropelar um funcionário da venda. Eu tenho que chamar a guarda municipal. Quando a guarda aparece no setor, entra. Então, não é uma falta de conhecimento, é uma falta de intenção. A pessoa tem conhecimento que não pode, porque se ela não soubesse, ela entraria com a guarda municipal. Entraria, chegaria, desculpa, eu não sabia. Ok, beleza. Existe por parte, agora, cultural, é claro que eu não vou resolver esse problema aqui, vereador. Eu vou resolver esse problema aqui, nunca, nem tenho essa pretensão, mas existe também uma questão cultural envolvida nisso, né? Pode haver da nossa parte, da prefeitura, e toda a intenção e boa intenção que nós temos, de assegurar né, a prestação de serviço da melhor forma possível. Mas é uma coisa que nós também temos que contar, não só com vocês, no esclarecimento dessas pessoas que procuram, né, contar com essa parceria, está nos ajudando nesse sentido, contar também com a parceria da Segurança da Prefeitura e para a gente poder fazer aí um serviço bem feito. Tá? Agradeço mais uma vez. Deixa eu só falar para você, que tem uma reunião agora da Comissão de Saúde, tem bastante convidados ali também. Não, certo. A gente vai para as considerações finais e eu já entendi também sobre esse material que a gente vai entregar. Pede aqui realmente um isolamento que eu estou entendendo que vai ter que ter uma parceria com a prefeitura, o que depender da gente, a gente vai também cobrar da prefeitura isso aí. Mas isso a gente pode estudar com mais calma essa parte. Vereadora Mônica? Eu acho essa discussão assim, muito pertinente, porque hoje é feito esse trabalho, e aí a população nos cobra, e nós não sabemos como explicar como é feito. A gente está vendo aqui a Anvisa, que diz que é proibida a capina química num lugar onde não pode fazer o isolamento, e se não é possível aplicar as medidas que garantam as condições de segurança, então que não seja feito. Se não tem condição de isolar, que as pessoas não estejam circulando por ali, então eu acho que não pode ser feita a capina nesses locais, se não tiver como isolar, né? Então eu acho que a gente precisa rever essa maneira que é feita essas capinas químicas, então, para não colocar a população em risco, animais em risco, que seja feito de acordo com a lei, com essa nota técnica e com o que a Anvisa preconiza. Porque se as pessoas estão em risco, quem vai assumir esse risco? A Anvisa não está assumindo, porque ela diz que é proibida a capina química em ambiente urbano de livre circulação. Então, quem vai assumir? A empresa também não vai assumir? A prefeitura vai assumir? Então, eu acho que a gente tem que rever essa maneira como é feita, e na minha opinião, eu acho que deveria fazer não sei, vocês entrar em contato com a prefeitura, fazer alguma maneira de isolar as áreas, então. Eu quero agradecer a presença de vocês, espero poder contar com a presença também quando a gente... Eu gostaria também de solicitar uma nova reunião para a gente falar sobre isso, só sobre esse assunto, com o responsável pelo contrato da prefeitura, contrato com a Vina, eu acho que seria a Secretaria de Obras, e aí nós estaríamos também voltando com esse assunto, uma reunião só com esse assunto, que eu acho que é muito importante, com mais representantes do Conselho de Meio Ambiente também, pessoas já que vão saber nos orientar melhor.
Obrigada também aos representantes da Vina. Sobre essa nova reunião, a gente vai fazer mais um estudo aí. Na nossa próxima reunião, a gente vê, aí tem mais membros. Tem mais membros para a gente aprovar uma próxima visita do pessoal da Vina e da Prefeitura. Tá, mas aí você quer que convida a empresa, a Vina novamente e a Prefeitura? Tá, a gente pode deixar marcado então, uma nova reunião. Tá, então vamos deliberar que a gente vai fazer um novo convite, então, para a empresa comparecer aqui, juntamente com o pessoal da Prefeitura, para a gente esclarecer melhor. Os conselhos também? Então, a presença do conselhos do Renan. Quais conselhos? Quais conselhos? Codema. Então, seria o Codema. Codema, a Vina e a representante da Secretaria de Obras. Aí a gente marca a data. Muito obrigado a todos. Nós já estamos passando do horário. Tem uma nova comissão. Agradeço muito e dou por encerrados os trabalhos.